Salve, muito boa noite. Estou iniciando aqui uma transmissão ao vivo. Vou incluir a Aline Brustolin agora aqui. Deixa eu incluir ela. Seja bem-vindo, meu irmão. Estou aguardando aqui a Aline entrar na chamada. Oi, Oi, boa Aline. noite. Oi, Já tudo estamos aqui bem? com o Adelir, que está nos Oi, acompanhando. Adelir. Bem-vindo. E então, muito boa noite, né? Estamos aqui nessa noite do dia 12 de junho de 2020, com o objetivo de... Aline, tu vai ter que botar o fone aí, porque tá duplicando o áudio, tá? Então, por favor, bota o teu fone aí. Tá, então espera um pouquinho. Filósofo Peregrino, seja bem-vindo. Nós estamos aqui, eu e a Aline Brustolin, Aline Paz na Terra, minha companheira. Estamos ambos em casa aqui, transmitindo de pontos distintos, diferentes, para qualificar a transmissão. Seja bem-vindos, Pronto. Mi, a Nandinha, quanto tempo. Então eu intitulei essa transmissão como Rudá, o mensageiro do amor, né? Então eu quero começar falando sobre esse mito, né, que é um mito tupi-guarani, né, que conta pra gente um pouco de forma mitológica, né, um mito nosso, que é um mito nativo dessa terra, que nos ensina um pouco sobre o amor, né, que é um pouco dessa pauta do dia de hoje, né, o Dia dos Namorados, que é todo mundo fica nessa efervescência, a gente vê os casais postando as imagens no Instagram, no Facebook, e aqueles que estão sozinhos começam a pensar e querer estar junto. Mas aí a gente vai olhar para esse mito, né, e a partir da história dele, vai perceber que talvez o amor é uma forma mais ampliada da gente se perceber, né? Então, Rudá, né? Então seria o mensageiro do amor, né? Rudá é uma história que é o seguinte, né? Quaraci, né, na visão dos guaranis, seria o sol, o criador de tudo e de todos. E depois que ele criou a tudo e a todos, ele criou também Yaci, que é a lua. E aí, nesse movimento do passar do tempo, ele foi percebendo a influência da lua sobre a Terra, né? E como era bonito o trabalho que ela desenvolvia, né? E ele foi se apaixonando pela lua. Só que ele não conseguia manifestar essa paixão que aos poucos foi se transformando num amor. Por quê? Porque sempre que ele se recolhia, ela aparecia. E assim também, ao mesmo que Quaraci se apaixonava, e assim a lua também se apaixonava. Porque ela também percebia a influência que o sol exercia sobre a Terra e a importância que ele tinha sobre a Terra. E esse amor ele foi aumentando das duas polaridades, no Sol e na Lua, até que Quaraci decidiu criar Rudá, um semideus habitante das nuvens, que ficou encarregado de transmitir a mensagem do amor de Quaraci, do Sol, pela Lua, e transmitiu o amor de Assi, a Lua, para Quaraci, o Sol. Né? Então, o objetivo, né, de vida desse semideus é justamente transmitir a mensagem do amor do Sol pela Lua. E Rudá se manifesta sempre na transição do dia para a noite, quando a gente vê essa hora mística, quando a gente vê
esse entremeio entre a luz e a escuridão, quando o sol ele se recolhe e a lua se apresenta, ou quando o sol se recolhe, ou quando a lua se recolhe, o sol se apresenta. Quando a gente vê o sol alaranjado, rosado, nesse tom místico, nessa hora mística, é a hora em que está ocorrendo essa manifestação desse amor, né? Então, esse é o mito que eu gostaria de trazer inicialmente nessa conversa junto com a Aline, né? Para refletir, fazer uma reflexão sobre o amor nesse dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Então, a Aline também, recentemente, ela fez uma transmissão aí falando sobre o amor, né? Seja bem-vindo, Getúlio, meu irmão. E eu gostaria de convidá-la aí para falar um pouco sobre essa visão do amor, né? Então, o que tu tens aí a falar sobre o amor, Aline? Eu te amo porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo. Boa noite, pessoal. Então, eu trouxe aqui a primeira frase do poema do Drummond, que se chama As 100 Razões do Amor, em que esse poema começa dizendo: eu te amo porque eu te amo. E ontem à noite eu e o Guilherme estávamos revisitando essa obra desse inspirado artista e que foi fonte de inspiração para a gente também para fazer essa transição agora. E aí, nessa frase, eu trago a reflexão, né? O quanto é necessário a gente encontrar razões para amar, se o amor ele simplesmente é. E à medida que a gente tenta e busca, né, na nossa condição aqui na matéria, na terceira dimensão, de encontrar uma forma para esse amor, esse próprio amor vai perdendo o significado e a sua força, porque ele entra num espaço que tem sentido de posse e de aprisionamento, e também um sentido de que eu preciso, a partir da minha condição humana, escolher o homem que eu vou passar o resto da minha vida enquanto meu companheiro, ou a mulher enquanto minha companheira. E para essa escolha eu vou escolher aquele que no meu julgamento é mais isso ou mais aquilo. E isso nos condiciona a um enrijecimento das nossas percepções e nos coloca dentro de prisões. Então, à medida que do amor, que é amar sem medida, a gente acaba restringindo esse padrão frequencial, essa frequência, a algo que o prende na matéria. E eu acabo dando limites a algo que não tem limite, que é uma frequência que é capaz de me vincular ao alto, a me vincular a padrões de percepções ampliadas. O amor, ele vibra numa frequência de 538 Hz e ele está dentro da escala Hawkins, justamente no limite, aonde eu passo a partir da conexão com essa frequência a acessar padrões vibratórios mais elevados e, por consequência, ampliar a minha consciência. Então, a partir do acesso à frequência do amor, eu acesso o estado de alegria, o estado de paz, o estado de compassividade e de comunhão com o todo. Esse amor, os antigos filósofos gregos ali do tempo de Platão chamaram de ágape, que se chama o amor incondicional, o amor que não impõe restrições e que não limita o outro a ser
o que eu desejo que ele seja. Dentro da nossa condição humana, o amor entre mãe e filho, pai e filho, é o que pode mais se aproximar a esse amor incondicional. Mas mesmo assim está muito distante. E aí eu questiono vocês o quanto nós que escolhemos ser um casal, de caminhar lado a lado com um companheiro ou com uma companheira, a gente exercita esse amor que se aproxima do amor fraterno, do amor espiritual, aonde eu não coloco o meu parceiro ou a minha parceira em restrições, aonde ele é o meu marido, ela é a minha esposa e eu dou um sentido de posse a isso e eu não permito a essa condição, né? E eu não permito que ele seja o que ele é em essência a partir das minhas expectativas, né? E eu acredito que muitos casais vão ao longo da sua estada juntos e quando se propõem a entrar em intimidade se deparam com essa questão. O quanto eu estou em fusão com o outro e com isso não percebendo mais a minha identidade e o quanto eu não estou permitindo, em função de eu não me reconhecer mais enquanto um ser em identidade, que o outro avance na sua individualidade, o quanto o meu amor restringe e impõe condicionamentos, né? E não simplesmente existe pela grandiosidade e plenitude que ele é. Porque o amor é. O amor nada pede, nada impõe. Ele não espera nada em troca. Ele é. Exatamente. E aí, Aline, eu vou te fazer um convite só para fazer uma vírgula na tua fala aí, só para saudar quem está chegando, né? Saudar o povo que está se manifestando aí, né? Que está adentrando nessa nossa transmissão, né? Um salve para vocês todos, né? Lembrando aqui, eu sou Guilherme dos Santos, estou aqui falando junto com a Aline Brustolin, que é minha parceira, minha companheira de jornada, já aí são 17 primaveras, que já geraram aí 3 flores, né? A Violeta de 13 anos, a Inayá Flor, que tem 2 anos, e a Alice Fátima, que tem 6 anos. Então a gente já partilha aí a nossa caminhada juntos há um tempo significativo, né? Então assim, e esse tema do amor é um tema que para nós é um tema que ele vem se desvelando cada vez mais a partir do momento que a gente vai tirando os véus, né? Que a gente vai se aproximando um do outro, né? E aí eu queria trazer um fato que para mim é muito interessante nesse olhar sobre o amor, é que o amor é algo muito recente dentro da instituição do casamento. Né? Se a gente vai olhar para a história da nossa condição humana, da história social, o amor ele é introduzido na instituição casamento a partir da década de 60. Né? Antes disso, o amor ele estava fora do casamento, porque o casamento era uma instituição política e econômica, né? E aí, através de uma tecnologia, de um advento chamado camisinha, né? Que passou a ser utilizada a partir da década de 60. E o anticoncepcional também, né? E desculpe, não foi a camisinha, foi a pílula. Foi a pílula anticoncepcional, a camisinha posterior, me perdoem, né? Foi a pílula anticoncepcional que foi inventada na década de 60. Né? Então, a partir da década de 60, que as pessoas começaram a ter essa liberação sexual, né? Essa possibilidade de se relacionar sem reproduzir, né? E aí elas começaram a escolher com quem elas gostariam de ficar, né? E essa perspectiva do escolher com quem eu quero ficar, com quem me dá prazer, né? Ela traz para o casamento essa lógica do amor, né? Então, assim, aí
a gente começa a perceber que o amor no casamento e na relação é algo muito recente, né? Muito recente, né? Inclusive o divórcio também, a perspectiva do separar-se é muito recente, né? Então, assim, tem uma terapeuta, Sexóloga. uma sexóloga que chama Regina Navarro Lins, que tem diversos livros que ela fala sobre as relações humanas, né? Tem um livro que é um livro já, assim, é um clássico, assim, já, porque ela foi lançado, se eu não me engano, na década de 90, né? Mas teve algumas reedições aí, né? Onde a Regina vai falar muito sobre essas reflexões que ela teve ao longo de mais de 40 anos de atender casais, né? E o tema assim, sexualidade no casal é um tema que figura muito no que tange a separações, né? Então a gente vai perceber aqui, né, lá da entrada, né, da pílula anticoncepcional dessa relação do prazer com a companhia, com quem está junto conosco, ela traz para nós uma possibilidade, né, da gente olhar para o outro, né, não mais por uma condição formal, né, não mais por uma condição de dizer o seguinte: a Aline é a minha mulher, porque simplesmente pelo fato de que nós temos um documento que nos une. Mas o laço que me vincula a ela, e ela, aqui no meu caso, poderia ser um outro homem, poderia ser, né, assim, um transexual. Não estamos falando aqui de homem e mulher ou De mulher gênero, mulher. né? Estou falando da relação do amor, né? Estou falando de quem decide caminhar junto, né? Então, é uma perspectiva de que, à medida que eu decido caminhar com ela, eu preciso entender que o processo de me aproximar dela é um processo de uma caminhada longa, porque enquanto eu estou projetando nela a minha luz, né, que é a luz da paixão, quando a gente se apaixona, que é aquele fogo ardente, né, esse fogo ele vai se transformando num fogo que é o fogo do amor, né, é um fogo que ele vai formando Patos. uma brasa, né, ele Esse vai amor se formando uma chama brasa. patos. Patos que vem E, de patologia. E essa brasa ela é Patológico. capaz de formatar um reino, né? Ela é uma brasa que nem um fogo da lareira ou de uma fogueira, quando a gente tem a brasa e a gente só basta que a gente coloque uma outra lenha em cima para que aquele fogo permaneça. E que a partir desse fogo a gente vá formatando o nosso reino, formatando uma família, né? Formatando esse espaço sagrado que é a família. Né? Então, tem uma lógica aí, né, na verdade, que é muito isso que a Aline vinha trazendo, que é esse amor possessivo, que é essa perspectiva de que eu amo, eu possuo, né? E eu acredito que o que a gente percebe é muito equivocado, porque na verdade quando eu amo, eu liberto, né? Se eu amo a Aline, eu preciso libertar ela, né? Se eu amo ela, eu não tenho que privar ela da beleza individual dela, né? E se ela me ama, ela não tem que me privar da minha beleza individual. E eu percebo que muitas pessoas que decidem caminhar juntos, homens e homens, mulheres e mulheres, homens e mulheres, acabam bloqueando muitas das potencialidades do outro, em detrimento à sua imaturidade emocional. E aí vou passar, antes de eu passar a palavra para a Aline, vou dar um salve aí para o Paulo, que chegou agora, né, o Jonas, que já está nos acompanhando, a Rosa, né? Então, esse é o nosso papo aí. Aline, o que tu tem a dizer aí? Esse amor que tu falou, desse amor-paixão que começa, né, junto com as relações, ele é um amor que se torna patológico à medida que avança no sentido da posse, né? Tanto é que essa forma de amar recebeu o nome de patos, que eu te interrompi ali, que vem
de patologia. E o amor que nos faz sentir prazer e necessidade do contato físico é eros, que vem de erotismo, né? O amor erótico, aquele que somos insaciáveis, que também está vinculado ao início de relação. E, trazendo essa nomenclatura, o amor em que tu consome o outro, inclusive energeticamente, se chama porneia. E aí a nossa indústria do consumo, a indústria do sexo, criou a pornografia. Então vale essa reflexão, né? O quanto a gente lida com imaturidade sobre as formas que a gente conduz o nosso relacionamento e o quanto eu, além de eu sentir que o outro, o meu companheiro ou a minha companheira é minha propriedade, né? Eu também sou dono do prazer dele. Eu também sou dona do prazer dela. E quais limitações eu vou criando na minha autoexpressão a partir do momento que eu não liberto o outro a sentir o que ele necessita sentir. E isso é muito delicado, né? Conversar sobre isso, porque é uma questão que assola muitos casais. Um casal entrar numa intimidade tal em que ela ou ele é capaz de, em partilha e abertura de coração, eles terem um espaço seguro e de confiança para isso, em que ela ou ele vá falar: eu estou me sentindo atração por um outro homem. Eu estou me sentindo atraído por outra mulher. Me ajuda nisso. O que está acontecendo? Isso é meu? Isso é da outra pessoa? Isso é nós dois que estamos vivendo? É algo correspondente à nossa relação? Como é que eu posso lidar com esse sentimento? Porque a monogamia foi algo introjetado na nossa sociedade, na nossa forma de viver. O ser humano, por condição, não é monogâmico. Então, o quanto a monogamia também nos causa patologias psíquicas, emocionais, e estarmos nessa condição e colocarmos que isso é o correto e o certo pode não ser o mais confortável para algumas pessoas, mas elas não se permitem viver um outro aspecto do se relacionar devido a esses dogmas, devido a esses pudores sociais, devido a esses certos e errados que já não fazem mais sentido algum na condição que nós estamos passando a atuar enquanto humanidade. E a minha fala aqui não vem a pregar o relacionamento aberto ou o poliamor. Eu não gosto de dar nome para nada, assim, para classificar nada. Ontem eu estava conversando sobre a alimentação através dos vegetais, e eu e o Guilherme e a nossa família, a gente não se classifica como vegetarianos ou veganos ou crudívoros. A gente caminha de acordo com com a nossa ampliação consciencial. E da mesma forma, a essa questão da relação e o amor nas relações. Nosso sistema social tem essa predisposição de encaixotar as coisas. Então é muito limitante eu falar agora sobre uma relação aberta ou uma condição de poliamor. Não se trata disso. Se trata a gente ter consciência do que a gente sente e cultivar entre eu e ele ou eu e ela a abertura do coração para o acesso ao
ao verdadeiro amor, que é esse amor que transcende a matéria. Que, como o Guilherme falou, é esse amor que nos liberta, que como o próprio Osho, tão polêmico Osho, falou num dos seus livros, entre no amor e permaneça livre. E aí, Aline, complementando a tua fala, né, eu quero trazer uma, uma palavra, né, que, a meu ver, é fruto de uma construção, né? E essa palavra é a intimidade, né? A intimidade, porque hoje a gente vive uma realidade que é muito superficial, né? Muito superficial as relações, assim, eu vejo que o divórcio, como eu falei, assim como o amor ele é novo no casamento, ele tem aí, entrou na década de 60. O divórcio ele entrou a partir da década de 90 em alguns lugares, né? Em algumas cidades, alguma pessoa que se separa, eu tenho, por exemplo, tenho relação com uma pessoa que mora próximo de mim aqui, numa cidade pequena também, e que já me relatou que se separou, uma mulher se separou, e ela ainda é vista de uma maneira pejorativa pelas pessoas da cidade porque ela se separou. Então, assim, o divórcio é algo novo na nossa realidade, e eu percebo que a possibilidade do separar-se também faz com que as pessoas não mergulhem na intimidade. Porque à medida que elas se deparam com a primeira sombra do parceiro ou da parceira, do companheiro, da companheira, onde se desfaz aquela luz, aquela luminosidade, né? Essa luminosidade aqui, quer ver? Eu apaguei aqui, ó, que é quando se desfaz essa luminosidade, a pessoa olha para aquela sombra e ela diz: meu Deus do céu, mas quem é esse monstro? Né? E aí ela não percebe, na verdade, que o amor e o ódio são a mesma energia, mas que mudam o vetor. Né? E que o amor e o ódio eles vão estar sempre presentes na relação, né? E que à medida que eu olho para aquela sombra, que eu olho para aquele monstro e eu incorporo ela como minha, como meu, e eu não projeto ela para ali, não aponto meu dedo para ela assim, ó, né? Ó, porque quando eu estou apontando um dedo para ela, eu estou apontando três para mim. Eu aponto três para mim mesmo, né? Então, assim, a relação de casal, na verdade, ela nos traz uma possibilidade de intimidade que a gente não tem com ninguém, né? Que a gente não tem com ninguém. Por quê? Porque o viver junto, a pessoa que se coloca do teu lado, né? Não estou falando aqui, né? Estou sendo redundante disso aqui, porque eu optei por conviver com uma mulher, tá? Mas daqui a pouco tu tá me assistindo aí, tu é homem, tu optou por conviver com um homem, né? E não tem problema, porque é um ser humano. Mas assim, se eu olhar para essa mulher, para essa minha parceira, minha companheira, e eu entender que eu acolhi ela em luz e sombra, né? E eu parar de esgrimar e achar que os meus problemas são culpa do outro, eu vou estar fazendo um grande caminho, né? E eu vou abrir uma porta, uma janela, e vou escancarar, na verdade, uma porta, uma janela, para transcender esse amor, para acessar um amor que ele é maior, né? Ele é mais amplo. Ele é um amor que ele perde só essa porneia, né? Ele deixa de ser um amor que está correlacionado só ao chakra básico, né? Porque aqui quando a gente fala de amor, né, nossa sociedade hoje, eu nem sei como é que vai ser hoje, mas geralmente restaurante e motel, né? E aí aquela frustração, né? Às vezes, todo mundo vai nesse dia, é o dia de restaurante e motel, então tá tudo lotado, né? Por quê? Porque o amor ainda está correlacionado ainda o quê? Ao chakra básico, né? A nossa necessidade básica, né? Comer e transar né? Então assim, Comer e só comer. que o amor ele é mais do que isso, né? O amor transcende isso. O amor ele quando ele se torna uma brasa para formatar um reino, ele se coloca numa condição de fazer com que, por exemplo, um homem e uma mulher, e aqui eu estou falando de um homem e de uma mulher, porque a única possibilidade de se gerar um novo ser é essa, de um homem e de uma mulher gerar um novo ser. E aqui eu vou trazer, aqui, ó, essa aqui, por exemplo, é a nossa Violeta, quando tinha aí pouco menos de um ano, que 2 foi dias. gerada, 2 dias, né? Então, que foi gerada a partir
do nosso amor, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem o sangue que é junto, é assim, ó, é o meu sangue com o sangue da Aline que torna um sangue só, né? E o abrir-se para essa relação, na verdade, ela nos tira de um grande peso, na verdade, que é, eu vejo essa condição hematura dos relacionamentos da atualidade, do atual, né? Que é simplesmente quando eu não gosto, eu pego as minhas coisinhas, pego os meus mijados e vou embora. E aí a gente vê uma realidade aí de um monte de casal que casa, faz uma festa imensa, né? Gasta uma fortuna, e aí dá um ano, 2 anos, o casal separou, já não tem mais aquele amor. Né, Aline? Olha só, minha carga tá acabando, tá? E eu não tô carregando aqui porque eu tô de fone, então acho que a gente pode encaminhar para finalização. Com relação a isso, Guilherme, meu amorzinho, pensando nesse princípio da polaridade, né, que do amor e do ódio, que são o mesmo vetor, assim como o calor é só a ausência de frio, a gente coloca o feminino e o masculino, né? Como tu mesmo falou que a nossa união gerou aí a nossa primogênita. E, e há um vínculo de sangue nisso. Então, trazendo esse princípio da polaridade, um exercício bacana para os casais fazerem que estão buscando esse olhar mais profundo para sua relação e estão buscando o despertar para alguns aspectos e curar outros, é olharem para o seu casal genitor, olharem para a relação do seu casal genitor, olharem como o seu pai e a sua mãe se relacionavam e qual exemplo que eles deixaram para vocês enquanto casal. E aí vocês vão ter viradas de chave assim magníficas a respeito, inclusive, da relação de vocês. O que você, enquanto mulher, está projetando no seu companheiro ou na sua companheira a partir do que você aprendeu enquanto homem, né? E vice-versa, a partir do que você aprendeu vendo o primeiro casal, né? Que você teve experiência de ver, enfim, de se relacionar, que é o seu pai e a sua mãe. Seu casal genitor, ou mesmo se você não foi criado pelos seus pais, pelos seus avós, enfim, essa experiência que você teve, né, que vem lá da raiz, que está vinculada à sua matriz genética. Então, dá uma olhada para isso e a partir desses aspectos que tu detectar, né, o quanto tu estás agindo igual com o seu companheiro ou a sua companheira, tu vai perceber essa polarização. Tu vai perceber o quanto, né, tu precisa condicionar a tua relação a um padrão de comportamento que simplesmente tu experienciou assim enquanto criança, enquanto adolescente, mas não quer dizer que tenha que ser assim que você vá viver a sua relação de casal. E claro que essa não é a forma de resolver tudo, mas é uma forma de começar. Não é muito fácil, né? Porque mexe bastante com a gente, mexe inclusive na nossa relação com os nossos pais, porque aí alguns sentimentos vêm à tona, né? Como tristeza, memórias, angústias. Mas é importante se fazer isso. E se o casal se propõe a fazer isso junto, é um salto quântico que o casal dá. E é uma troca riquíssima que acontece, porque aí a gente começa a perceber que a gente não precisa, que a gente pode criar, reinventar a nossa forma de se relacionar e, por consequência, de acessar o amor. E aí acontecem também muitos perdões vinculados ao nosso pai e à nossa mãe. Então a cura se amplia. A cura, ela deixa de estar só no espectro da minha relação com o meu companheiro e com a minha companheira e passa a atuar em âmbito ancestral,
né? Eu passo a mexer naquilo que está registrado nas gerações que vieram antes de mim. Consequentemente, eu liberto aqueles que virão depois. Muito bem, Gui. Olha, eu assim, por mim, tá de bom tamanho com relação a essa, Até vou, a assim, nossa condição enquanto a explanação de amor. Paulo, O Roniel Paulo, entrou também, Jonatas, a Rosa, a a Nanda, que Rosane, minha mãe estão querida. conosco ainda. Se vocês tiverem alguma observação aí, façam no chat aí, por favor. Então, vamos encaminhar aqui, né? Então, se quiserem fazer alguma fala, nos xingar, o que vocês quiserem falar Ou aí, dizer né? que nos amam também pode. Também lembrando, assim, que a gente está vivendo um momento que é um momento em que a gente necessita alinhar esse raio do amor com o raio da sabedoria, né? Então, assim, a gente tem alguns exemplos na história da humanidade aí, né, recentes, né? Como, por exemplo, o movimento hippie, que foi um movimento que pregou o amor livre, o amor sem sabedoria, né? E aí ele mergulhou nesse amor livre e se perdeu, né? E se perdeu, e aí hoje a gente percebe, né, que assim, esse raio de amor e sabedoria ele precisa andar alinhado, assim, ó, porque o amor sem sabedoria ele não é nada, né? Então hoje quando a gente prega o excesso de liberdade, né, a gente tem um conjunto muito perigoso, porque ele é muito individual, né? Então eu preciso, para mim amar uma pessoa, eu preciso me desapegar da minha condição única, individual, porque eu me fundindo no outro, eu mergulhando nessa relação, eu já não serei mais só o Guilherme. Então, o Guilherme, que era antes de conhecer a Aline, não é mais o mesmo. Por quê? Porque a gente se fundiu. Eu tenho que honrar a minha unidade, sim, eu devo. Né? Eu devo honrar quem eu sou individualmente, mas eu preciso também me desapegar dessa unidade para poder assumir essa outra unidade. Né? E aí, Paulo, querido, te amamos também, né? Assim, tivemos a presença juntos aí, né? Uma vez, mas temos aí nos acompanhado. Um beijo no teu coração aí. E aí, concluindo meu raciocínio aqui, assim, sobre o amor, né? Eu vejo assim, a gente vive uma época em que é urgente que a gente mude a nossa relação com o amor, né? Que a gente se permita amar de uma forma e de uma condição diferente do que prevaleceu até aqui. Por quê? Porque a gente precisa cada um liberar o outro e não aprisionar, né? E não aprisionar. Então, assim, e se eu vejo uma sombra, eu sempre me vem uma história aqui, que é a história do casamento do Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Ele casou com 9 anos, né? E aí a gente vai olhar assim, poxa, mas casar tão cedo, que violência. Mas se a gente vai olhar a história do casamento dele, ele conviveu como criança, eles foram construindo essa relação, eles foram aprendendo a crescer juntos, a se conhecer para depois, quando eles fossem maduros, eles poderem ter uma vida de cônjuges, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito, achando que temos uma liberdade exacerbada, mas nós somos prisioneiros. Prisioneiros por quê? Porque a gente ainda se relaciona com o chakra básico. Então é isso, assim, né? Poderia, né? Acho que é um tema amplo, né? Para a gente conversar, para a gente falar. A gente tem alguns recados paroquiais aí, já que não veio mais nenhuma fala aí. Temos aí um convite, né? A gente vem fazendo transmissões no YouTube semanalmente, eu às terças-feiras, às 19 horas, no canal da Escola da Consciência no YouTube. O link está tanto na minha bio aí, como no bio da Aline, né? Então, nessa última terça-feira eu falei sobre o sonho, sobre o sonhar, né? Fiz uma live intitulada A Arte de Sonhar, né? Que eu me inspirei aí no título dessa live num livro maravilhoso que foi lançado em 1993 por um antropólogo chamado Carlos Castanheda, né? E nessa live aí eu estou refletindo um pouco sobre os sonhos e sobre a influência dos sonhos na nossa vida material, né? Então, o convite é
dá uma navegada lá no YouTube, dá uma olhada, as lives estão lá, estão todas elas, né? Então tem vários conteúdos. E a Aline também essa semana fez uma live que está transmitindo nas quintas-feiras, às 17 horas, né? Ontem ela fez, como falou, falando sobre o reino vegetal, né? Tá online lá para quem quiser assistir, né? Então, todas as terças às 19 horas e quintas às 17 horas temos aí as transmissões minhas e da Aline, né, sobre temas que nós viemos trabalhando. Então são todos muito bem-vindos, né? Já aproveitamos para convidá-los para conhecer também lá a Escola da Consciência, né, essa empreitada, esse empreendimento que eu movimento em parceria com a Aline, né, que tem aí também um convite para fazer. Escola da Consciência é um sonho que a gente sonhou há muito tempo, né? E que agora a gente está materializando, agora não, desde há 2 anos atrás. E sobre o meu convite, é o curso Alquimia e Autoexpressão, que é um trabalho de autoconhecimento online direcionado para as mulheres, que aborda um tema que eu estudo desde 2015, que é a alquimia, e como é que a gente manifesta a alquimia através das nossas emoções, e aí eu faço essa análise a partir do comportamento das mulheres e do viver o feminino em ressonância com todas as suas relações, né? E aí esse curso está acontecendo online, é um curso teórico e experiencial, são 9 aulas, e a turma está bem linda, são mulheres que estão de coração aberto, né? Tá muito forte o processo, nós já fizemos 2 aulas, e até a terceira aula é possível novas alunas. O curso ele acolhe novas participantes. Então, até o dia 18 de Jés Constantino, entre em contato comigo por direct ou olha ali no meu perfil, tem o meu WhatsApp, aí a gente conversa sobre o curso, porque até quinta que vem, dia 18, é possível fazer a matrícula para o curso e ingressar na primeira turma. As aulas, elas são ao vivo, mas elas ficam gravadas também, caso a participante não possa comparecer no dia, né, online, na nossa sala de aula aí na nossa plataforma digital. Então, mulherada, quem sentiu o coração pulsar aí dentro desse chamado que eu senti já há alguns anos, tá bem lindo esse trabalho. Aline, Tá? só vou fazer um parênteses Oi. aí para dar um salve aí pro Jonatas Costa, meu grande irmão guerreiro, né? Saudade também, faz tempão que a gente não se vê, né? Desde que eu saí aí dos campos de cima da serra. Um beijo no teu coração aí, meu irmão. Que bom te ter na audiência. Jéssica, querida, seja bem-vinda, né? A gente está quase encaminhando aqui o nosso papo, né? Mas depois, se tu quiser recuperar, aí a gente falou um pouco sobre o amor, sobre o amar, né? Sobre essa data de hoje, sobre esse dia, né? Que nós estamos aí vivendo, o Dia dos Namorados, né? O Dia dos Namorados, o dia da gente, né? Se namorar, né? Então é uma reflexão assim do nosso jeito, né? Como a gente vem fazendo. Paulo, mais uma vez, meu querido aí, né? E é isso, assim, né? Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso tópico de hoje. A gente está com as nossas 3 mocinhas ali na Nos tela aqui, né? aguardando. Nos aguardando. Acabei de fazer antes de entrar aqui, eu fiz uma massa de pastel, né? Feita à mão, caseira. E aí elas estão ali ansiosas para a gente começar a fazer uma pastelada, né? Então, quem quiser aí depois acompanhar, vai ficar gravado, né? Depois dá um alô, manda um salve pra gente aí. Pra mulherada, entra lá no site da escola, tem esse curso, tá bem legal, bem bacana, né? Pros meus parceiros aí, pros homens, acompanha a gente aí nas transmissões aí no YouTube. A gente tem levado para o YouTube porque a gente tem uma lógica de que o Instagram é um rádio, né?
O Instagram é uma flecha, a gente larga, abre aqui, está falando, estamos conversando. E o YouTube é perene, ele fica, né? Então lá tem muito conteúdo já que a gente vem trabalhando, que a gente vem estudando. Então dei uma olhada lá no canal da Escola da Consciência no YouTube, dei uma navegada lá e dei um alô pra gente, mandem uma direct aí, deem um feed pra gente do que, né, o que falamos, o que tocou, o que não tocou e vamos conversando, vamos dançando, né? Porque o momento agora é o momento da gente se fortalecer, né? Cada um na sua casa, cada um no seu espaço. É o momento da gente se dar as mãos, né? Se sentir a vibração um do outro e crescer dentro dessa adversidade, né? A gente está vendo aí um vírus que nos corta pelo ar, pelo pensamento, e é o momento da gente estar cada vez mais com o coração batendo junto, vibrando na mesma conexão. Então, é isso, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Aline? Celebrem o amor, não hoje, mas sempre, né? Com atenção, com consciência de quem são. E o feedback de vocês é bem importante para nós, porque a escola da consciência a cada dia toma mais corpo e mais propósito dentro dessa missão que eu e o Guilherme temos consciência que a gente recebeu, que é auxiliar no ancoramento da nova humanidade, dessa nova forma de se viver aqui no planeta Terra, né? No ancoramento da nova Terra. Por isso que ter vocês ao nosso lado e saber como vocês estão, né, absorvendo esse conteúdo que a gente está propagando e também ter esse feedback de vocês é muito importante na construção e na materialização desse sonho. Gratidão pela escuta, estamos juntos, longe mais perto. Guilherme, a gente se vê daqui a pouquinho aqui. Câmbio. Só para fechar, dá um salve para Jussi também, que tá aí, tá assistindo. Um beijo no teu coração aí, Tá Jussi. bem. E é isso, meu Beijão povo. a todos. Assim, Fiquem com Deus e com a deusa. Câmbio, essa é a nossa desligo. mensagem. Então, ficamos por aqui, né? Então, até a próxima roda, né? Então,